Boa noite, começando a nossa live com Pereira vencendo. Mindset. Como criar um mindset poderoso. Vamos Oi, lá. Leopoldo. Oi, Pereira, conseguiu entrar? Consegui. Agora minha imagem está congelada. Caramba, por que que tá de novo? Tá congelada. Mas isso tá muito normal na internet, viu? Eu É, vi eu, várias pessoas com várias lives com o mesmo problema. Mas não tem problema. A gente toca. Se vamos for, a lá, né? gente Vamos toca de tocar o novo. barco. Não aparece nada a minha imagem aí? Não, eu estou ouvindo a sua voz, mas o engraçado é que eu não tinha ouvido, eu não estava te vendo e nem ouvindo. Agora eu consegui te ouvir. Tá. Mas tá acontecendo com muita frequência, viu, Leopoldo? Mas a gente vai falar justamente sobre esse assunto. Ah, Então é uma coisa bem interessante, vai ser bastante agradável aí, né? E aí vamos tocando o barco aí, o pessoal deve estar com dificuldade também, o próprio Instagram está com dificuldade de entregar aí que a live está acontecendo. Inclusive vários amigos meus aí dizem que as lives caíram, né? Mas vamos em frente. Estou só enviando um aviãozinho aqui, avisando o pessoal que a gente e está vai lá. tá presente, né? Aí é sempre a mentalidade de sempre. Quem está é porque deveria estar. É isso aí, amigão. É isso, Sempre meu um caro. Vamos. prazer, né? Uma semana eu sou anfitrião do Leopoldo, na outra semana o Leopoldo é meu anfitrião. Hoje eu sou anfitrião Isso. aqui de Leopoldo, né, Não, Leopoldo? hoje eu sou seu anfitrião. Você é o anfitrião, eu sou o convidado, é verdade. Você é meu convidado. Hoje quem vai falar é você. É Eu só verdade, vou. é verdade. É muito atual, né? Mindset é uma coisa que a gente escuta aí o tempo todo, mas nem todo mundo sabe o que que significa, para que que serve, né? Não, Como além de podemos muitas ter. vezes não saber para que significa, é um assunto muito interessante para a gente saber qual é o mindset correto, né, Leopoldo? Qual que é o mindset Tá. correto. Então, para quem está chegando aí, mais uma vez eu estou sem imagem, a gente não sabe exatamente o que acontece com o Instagram, mas é o assunto de hoje, é o assunto de hoje. Vamos lá, Leopoldo, manda ver. Legal. A dona Anaí chegando aí. Tudo bem, dona Anaí? A dona Nair vem me visitar sexta-feira, vai passar comigo aí uns 2 dias, vai ser super legal. Vamos lá. Bom, Pereira, você que é um cara de vendas, um cara bem sucedido na vendas, deve ter um mindset bacana, né? Porque senão as coisas não acontecem. Me diz aí, o que que é mindset? Vamos esclarecer isso para a galera, para todo mundo. Legal, Leopoldo. Mindset é uma coisa bastante interessante. Tá falhando. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Alô, Pereira? Te ouvindo. Ô, Leopoldo, tá me ouvindo? Pereira, eu não estou te ouvindo. Então, eu estou te ouvindo. Você não me Tá? ouve? Bom, vai falando, né? Vamos perguntar se o pessoal está ouvindo, porque às vezes eu não estou te ouvindo daqui, pode ser minha conexão, mas Pode as outras ser. pessoas. Pessoal aí, se alguém estiver me ouvindo aí, Tá. dá um joinha ou Para mim tá falhando. qualquer coisa. É, Pede de novo aí, Leopoldo, para ver se me ouvem. É, então tá todo mundo ouvindo o Pereira, todo mundo me ouvindo. A minha imagem tá boa, mas eu não vejo você e não ouço. Tá o Kakuna, né? Kakuna Matata, tá te Ok, ouvindo. Então vamos lá. ok. Então, o pessoal está me ouvindo, tá tudo certo. Vamos em frente.
né? Vamos em frente. Então, vamos lá. A pergunta do Leopoldo, né, foi o que é mindset? O que é... Vou Isso. escrevendo aqui, assim o Leopoldo acompanha também, porque ele não está me ouvindo. Não, agora eu estou Que é, ouvindo. Pode ir. tá, o que é mindset? Né? Mindset separado ou junto é uma configuração da mentalidade, né? Uma configuração da mentalidade. Como que a sua mentalidade está funcionando, né? Então, o que a gente poderia ver é uma pena que vocês não estão com imagem. Tem um livro aqui que eu até gostei muito de ter lido, que justamente chama Mindset, né? Opa, Valdemar, seja bem-vindo. Mais uma vez, nós estamos na áudio live aqui, né? E, então, o Mindset é bastante interessante, que as pessoas acham que elas já nasceram com um mindset fixo, né? Com um mindset congelado, né? E na realidade, um mindset... Está me ouvindo, Leopoldo, ou não? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá, okay. O mindset, na realidade, tem uma coisa muito legal, que o nosso cérebro ele é plástico, né? É muito legal isso, a plasticidade do nosso cérebro. O nosso cérebro ele pode ser treinado e o mindset pode ser alterado. Então, o mindset, a grosso modo, resumindo o que é um mindset, né? O mindset é uma configuração cerebral e nós temos aí alguns tipos de mindset, né, Leopoldo? A gente tem alguns tipos de mindset aí. Tá, mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele é construído? O mindset, na prática, como é uma configuração, toda vez que você fala em configuração, porque é algo configurável. Então, o seu mindset tem muito a ver com o seu comportamento. E o seu comportamento é muito em função das suas escolhas. E as suas escolhas têm muito a ver com a sua atitude, né? Então, uma determinada atitude define uma determinada escolha, que determina um determinado comportamento, que determina um determinado resultado. Então, se nós quisermos alterarmos o resultado final, a gente começa lá na base, né? Na atitude que gera escolha, que gera comportamento, que gera resultado. Tá. Ok? Eu posso falar que o meu pensamento gera meus resultados? O seu pensamento ele é um gatilho, inicial que vem uma série de comportamentos em seguida que vão gerar seus resultados. Não, mas nós vamos evoluir nisso, né? Nesse primeiro momento agora, Leopoldo, existe basicamente, nós poderíamos definir, que né, nesse livro Mindset da pesquisadora Carol Dick, né, que ela pesquisou por 20 anos comportamento cerebral das pessoas e para ver por que algumas pessoas no mesmo ambiente, na mesma situação, alguns tinham sucesso e outros fracassavam. Porque aí você falava, não, tudo bem, se um está num ambiente e outro está no outro, pode ser que seja o ambiente, né? Um tem uma condição, o outro tem outra condição, pode ser que seja a condição que seja determinante para definir sucesso ou fracasso. Mas ela procurou analisar, né, que no mesmo ambiente, nas mesmas condições, tinham pessoas que tinham fracasso e tinham pessoas que tinham sucesso como resultado. E aí ela dividiu esses em dois mindset básicos, né? Que a gente vai falar um pouco aqui. Depois eu vou falar da minha experiência de vida, né? Eu vou falar muito da minha experiência de vida porque essa questão da mentalidade, considerando, né, Leopoldo, você já conhece a minha história e quem acompanha a gente sabe, eu aos 10 anos de idade, meu pai tinha uma banquinha de frutas, né?
Então, as condições naquele momento não eram favoráveis para eu ter conquistado as coisas que eu conquistei. As condições que eu estava naquele momento, em 1969, aos 10 anos de idade, não levariam alguém a apostar que eu tivesse os resultados que eu tive, de conhecer vários lugares do mundo, de ter feito uma venda considerada um case mundial de 3 milhões e meio de software em cima da Microsoft e outros resultados, né? E estou experimentando agora também de ter aí um certo orgulho, porque meus 2 filhos têm mindset poderosos, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, basicamente, tem 2 mindsets. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Até uma área que você domina muito, Leopoldo, que é o mindset fixo, é um mindset estático, né? Então, você até quando dá consultoria na área de qualidade, tudo, né? A qualidade, ela, como consequência, ela é fruto de um crescimento e aprimoramento contínuo, né? Então, eu já até vi você dando aula aí, falando sobre isso. As pessoas acham que, muitas vezes, qualidade é uma coisa estática, né? Não é uma coisa estática. Até porque ela muda o tempo todo. Ela muda o tempo todo. Então, a única certeza que nós temos é a incerteza, né? Então, é muito legal. Agora, quem tem a mentalidade fixa ou mentalidade estática, independente das situações, independente das circunstâncias, independente dos exemplos que ela possa estar vendo, para ela, as coisas são formatadas daquela forma, serão sempre daquela forma, e se ela não nasceu com a sorte, né? Essa palavra é muito interessante. Se ela não nasceu com a sorte de ter nascido no ambiente ideal, com as circunstâncias ideais, né? Com conhecimento ideal, na família ideal, no momento ideal, ela está fadada a ser um fracassado pelo resto da vida. Então, a diferença de quem tem mindset fixo para quem tem mindset de crescimento, né, que é um mindset de plasticidade cerebral, é que ela acredita que a situação que ela está independe dela, porque depende muito mais das circunstâncias do externo do que a dela mesma. E isso, Leopoldo, isso aprisiona, isso limita, né? Isso impede o crescimento. Então, a gente vai evoluir um pouquinho mais nesse sentido. Que aí entra uma questão de sorte e azar, né? Sorte e azar quer dizer a sua atitude diante das coisas. Então, eu poderia dizer uma frase que eu gosto muito. O destino e a sorte estão testando você o tempo todo. Então, vou repetir. O destino e a sorte estão testando você o tempo todo. O destino, ele coloca oportunidades à nossa frente, né, o tempo todo. Mas a grande pergunta, Leopoldo, que até eu queria que você fizesse uma consideração, independente se o destino nos coloca oportunidade o tempo todo, será que faria diferença, Leopoldo, se nós estivermos preparados ou não? Lógico. Eu tenho até uma definição para a palavra sorte que me agrada muito, tá? Eu costumo dizer que sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. Então, quando o destino nos dá oportunidades, ele sempre vai dar, elas sempre vão existir. Se a gente estiver preparado para elas, vai dar certo. Se eu não estiver preparado, não vai dar certo. Tá? Mas, além disso, existem outros fatores. Porque se eu não enxergo as minhas oportunidades, elas passam. Então, além de estar preparado, eu tenho que ter condição de enxergá-las. E uma coisa nos dá essa condição, é o planejamento. Que tudo é provocado, né? Até agora, pelo que eu entendi do que você falou, o fixo é aquele que é estático.
entendeu? Ele se vê como sendo e não como estando, né? O estar dele é uma condição que é imutável, enquanto que o de crescimento, ele já pensa o contrário. Ele acha que dá para mudar, ele acha que tem como, que é necessária essa mudança. Verdade. Está me ouvindo, Pereira? As pessoas de mindset fixo, elas acreditam que seus traços, talentos e comportamentos são fixos e imutáveis. Ou seja, a pessoa acredita que nasceu de um jeito e não pode mudar. Ela acredita que nasceu assim e será sempre assim. Uma pessoa com mindset fixo, ela acredita que o nível de inteligência de alguém é um traço de nascença. Por isso não pode ser alterado. Alguém com mindset fixo precisa provar suas habilidades para si próprio e também para os outros. Quem tem um mindset fixo, Leopoldo, enxerga o fracasso como um constrangimento inaceitável, que deve ser evitado a todo custo. Pessoas com mindset fixo não tentam desenvolver uma habilidade específica, porque acreditam que, como não nasceram com ela, não conseguirão desenvolvê-la. Né? O mindset fixo, que você tem ou você não tem, ou você nasce com talento ou nasce sem talento. Ou nasce com inteligência ou nasce sem inteligência. Sendo assim, Leopoldo, a pessoa com mindset fixo não tenta evoluir, porque acredita que não conseguirá evoluir. Pessoas com mindset fixo tendem a realizar apenas aquilo que acreditam que conseguem realizar. Portanto, nunca tentam algo novo. Elas preferem escolher o que é fácil, né? E está dentro do seu campo de habilidades, ao invés de tentar aquilo que é difícil e trabalhoso, pelo medo de falharem. Diga, Leopoldo. São os moradores da zona de conforto. São os habitantes do condomínio Zona de Conforto. E esse condomínio é grande, Leopoldo, ele é muito grande, porque precisa caber muita gente lá. Ou seja, só 95% da população mundial. É um grande condomínio, Leopoldo, né? Pessoal, quem estiver gostando aí, dá um ok aí, eu principalmente sem imagem, fico aqui perdido, fala aí se tá ok, se para você faz sentido, se para você de alguma forma está causando um entendimento, dá um feedback para a gente, né? Inclusive, uma outra coisa, Leopoldo, pessoas de mindset fixo odeiam feedback. Né? Elas entendem o feedback como uma crítica, né? Opa! Elas não precisam, né? Então, uma outra coisa legal é o seguinte também, né? Elas preferem, né, como eu falei, escolher as coisas fáceis, né? Porque o difícil é trabalhoso e elas não querem falhar. As pessoas com mindset fixo, né, abominam fracassos e desafios, porque o medo de se sentirem perdedores é muito grande. O medo do julgamento negativo alheio é mais forte que a vontade de vencer e evoluir. Então eu, por exemplo, eu pago um alto preço de ter me autodenominado Pereira vencendo, né? E é óbvio que nem todos os dias eu venço, né? E aí as pessoas ficam tentando me pegar naqueles momentos raros que eu não venço. Então, para elas não querem saber os momentos. Eu já venci milhares de vezes mais do que as vezes que eu fracassei, né? E, na realidade, trazendo aí da PNL, que você é um mestre, né? Não existe fracasso, né? Existe resultado diferente do esperado. Então, aí entra uma outra coisa que eu acho muito legal, as pessoas persistentes e as pessoas insistentes, né? Eu sou uma pessoa persistente, eu não sou insistente. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, tanto o insistente quanto o persistente, eles perseguem um determinado objetivo. A diferença é que o insistente, mesmo não atingindo o resultado, ele não aceita mudar a estratégia. Ele acha que vai continuar com a mesma estratégia até uma hora que dá certo.
né? E o persistente, ele não abre mão da meta, mas quando o resultado é diferente do esperado, ele faz uma correção de rota. Então, isso é muito legal, né? Então, muito legal. Pereira, eu tenho essa mesma fala, tá? Essa mesma teoria, para o teimoso e o persistente. Eu só troquei, em vez do o meu insistente, é o seu persistente. Porque o teimoso é aquele que insiste numa coisa que não deu certo, né? Nós temos aqui 2 times grandes de futebol. Um tem muito mais troféus do que o outro. Mas os caras teimam em torcer para o que tem menos título. Enquanto que os insistentes são aqueles que, apesar de já terem, né, seus troféus, eles continuam torcendo porque eles querem mais. Entendeu? Então é mais ou menos isso. É isso aí, é verdade, é isso aí. Então, assim, agora, na maioria das vezes, o indivíduo com mindset fixo tenta provar para o mundo o quanto ele é inteligente, tentando garantir uma falsa superioridade sobre os outros. Eu tenho uma frase também que eu gosto muito, se você precisa dizer quem você é, porque você não é. Um dia o Leopoldo falou assim, né, quando a gente começou as lives, ele falou, como que você quer que eu diga que você é? Aí ele colocou um monte de coisa, falei, Leopoldo, arranca tudo isso aí, cara. Né? Arranca tudo isso aí, porque PNL, coach, tudo aquilo que a gente já fez na vida, são meramente ferramentas. Eu não sou nada disso, né? Eu sou um especialista em negociação, em persuasão e influência. Isso Legal. porque tem até um dia, nós vamos falar aqui do Círculo Dourado, do Sinek, né? Ele fala um negócio muito legal, né? Ele fala que quando você pergunta para alguém o que ele faz, né? A pessoa fala a profissão dela. O que você faz? Eu sou engenheiro. Tá, mas eu perguntei o que você faz. Eu não perguntei qual é a sua formação. Né? Então, quando a gente pergunta para alguém o que você faz, a maioria não sabe o que faz. Né? A gente até falou em outras lives que não sabe nem por que faz, nem para quem faz, nem como faz. Né? Agora, quem sabe o que faz, para quem faz, como faz, monta uma franquia e fica milionário ensinando os outros a aprenderem a fazer aquilo que elas fazem bem. Diga, Leopoldo. Levando para o lado da gestão, isso é missão. E missão nada mais é do que para que eu sirvo, porque nós estamos aqui para servir, entendeu? Missão é fim social. Eu só sirvo para a sociedade. Tem gente que confunde missão com objetivo. Né? Uma vez eu perguntei para um cara numa palestra qual era a missão dele. Ele falou assim, melhorar a qualidade de vida da minha família. Não, cara, isso é objetivo. Né? Eu falei, o que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Eu sou dentista. Eu falei assim, meu amigo, a sua missão é promover a saúde bucal das pessoas, ponto. Entendeu? Se ele tiver uma especialidade, a gente acrescenta. Então, assim, as pessoas realmente não sabem para que serve. Legal. E aí, Leopoldo, aí as pessoas que estão assistindo gravado ou estão assistindo ao vivo agora devem estar desesperados, né? Pereira, acaba logo com esse mindset fixo e me fala do outro, que é o bom. Mas para a gente falar do bom, tem que falar do qual é que não é o bom, né? Então, prometo que é a última frase do mindset fixo. Mas quem tem um mindset fixo não consegue desenvolver o máximo potencial que é capaz de desenvolver. Sendo assim, a pessoa com mindset fixo não alcança seus sonhos e metas. Né? Agora, antes de falar do mindset de crescimento, Leopoldo, eu quero falar de uma subdivisão aqui. Eu quero falar do mindset de aprendiz. Mindset de aprendiz, né? Então, o mindset de aprendiz, ele difere do mindset do eu já sei tudo, né? Porque é aquele famoso exemplo que a gente usa da metáfora. Se a xícara já está cheia, ela não cabe mais nada, né? Agora, no conhecimento, a mesma coisa. Se eu já acho que eu domino todo o conhecimento, então é uma pena aqui que ao fundo aqui eu tenho uma biblioteca aqui com
algumas dezenas de livros aqui, né? Não, algumas centenas de livros, com certeza, tem aqui. E agora, Leopoldo, eu estou me desafiando. Eu estou comprando livros que eu já li em português, estou comprando em inglês, né? Eu quero ver se vai facilitar, porque é um assunto que eu já entendo. Porque o meu filho muda para os Estados Unidos em novembro e eu quero passar alguns meses lá e, quem sabe, até ir morar uma parte do meio ano nos Estados Unidos, meio ano em outro lugar do mundo, ou no Brasil. E aí eu estou querendo adquirir uma fluência em inglês, né? Inclusive, eu sou um falso iniciante. Uma vez uma professora, ela falou que existe uma categoria do falso iniciante, né? O falso iniciante, ele é aquela pessoa que já domina o idioma, mas se acostumou, né, a ficar como iniciante para diminuir a expectativa que as pessoas têm do resultado, né? Tem uma pergunta aqui, né? É muito legal esse aprendizado. Fui metalúrgico mais de 20 anos atuando em qualidade de projeto, era tudo muito perfeccionista e pouco produtivo. Perfeccionismo é uma qualidade do mindset? Com certeza, Benevides, né? Perfeccionismo é uma coisa que, assim, tem uma frase no marketing digital que eu gosto muito. Feito é melhor que perfeito. Agora, isso em qualidade, aí nós não vamos entrar nesse assunto, que é a área do Leopoldo, né? Nós não vamos falar disso hoje, mas o que muitas vezes, o excesso de zelo, né? Existe lá uma condição mínima para que você garanta a segurança, por exemplo. Então, vamos imaginar, eu gosto muito do exemplo também do avião, né? O avião, ele é um bom exemplo, porque todo mundo sabe que se o avião falhar, né? Hoje ainda, né? Não existe aí Estão fazendo agora, já temos aviões pequenos com paraquedas, já temos aviões aí que hoje pousam, mesmo quando tem falha, eles não... Mas avião grande, eu vi outro dia um projeto de uma cápsula, que quando o avião tem problema, essa cápsula se desconecta do avião principal, e aí ejetam lá uns paraquedas e cai. Mas vamos falar aqui do nosso dia a dia do avião. O avião sobe, né? Mas ele não tem certeza se pousa. Por exemplo, eu sempre tive moto. A pessoa falava assim, Pereira, você já caiu? Não, a pergunta não é essa, né? A pergunta é quando você vai cair? Porque você vai cair, vai. Porque o troço foi feito para cair. E assim, eu, por mais cuidadoso que eu sou, eu já caí umas 3 vezes, assim, muito sério. Por quê? Porque a moto independe de todos os cuidados que você toma, você ainda está sujeito à qualidade da pista, você está sujeito a... Se a pista está molhada, você está sujeito a uma barbeiragem de um terceiro, você está sujeito... As pessoas não respeitam o posicionamento da moto. Então, com certeza, Benevides, o excesso, né, de cautela, porque eu não falo muito perfeccionista. Qualquer perfeccionismo não é bom, né? Não é bom. Inclusive, olha uma metáfora legal. Os persas, né? O melhor tapete do mundo é o tapete persa. E é perfeito. E aí eles têm uma crença que perfeito seria só Deus. Então, depois que eles fazem um tapete perfeito, eles colocam um defeito, né, de propósito, para não fazer uma afronta a Deus. Olha que coisa interessante essa metáfora, né? Muito legal. Então, o que eu poderia dizer para vocês é mentalidade fixa, né? Como eu não posso fazer perfeito hoje, vou fazer amanhã. Então, mentalidade fixa são procrastinadores. Mentalidade de crescimento. Eu faço o melhor que eu posso fazer hoje com o que eu tenho, onde eu estou. Amanhã eu farei melhor ainda com o que eu estiver amanhã, onde eu estiver, como eu estiver. E aí vem um processo de melhoria contínua. Por exemplo,
as grandes empresas mundiais soltaram os seus produtos antes de estarem perfeitos. O Windows, quando foi lançado, era uma lástima. Até hoje é uma lástima, né? Mas vem evolução constante. O Apple era terrível quando foi lançado. O iPhone era terrível quando foi lançado. Mas o que eles optaram? Colocar o mercado, conquistar a confiança das pessoas e fazer um processo evolutivo constante. Então, eu queria fazer a divisão aqui. Pois não, Leopoldo? Primeiro, eu queria falar desse cara aí, o Benevides, tá? Porque ele é um poeta e, assim, não muito comum, porque ele consegue emocionar a gente nas poesias dele e ele fala de vida, de crescimento. É um grande amigo, tá? Conheci tem pouco tempo, mas gosto muito dele. E a pergunta dele, ela nos leva a refletir um pouco mais nisso, e eu vou te falar que, dependendo das nossas crenças e valores, a gente responde de forma errada por não entender. Vou te dar um exemplo disso. O mindset fixo na qualidade, ele atrapalha. Mas você sabe por quê? Porque as pessoas que acham que tem que ser assim e pronto, e tem muita gente que prega isso, estão erradas. Existe uma coisa que não pode faltar em nada na vida. Aliás, tem que estar presente em tudo, vamos ser positivos. Chama-se bom senso. E bom senso é você olhar para o lado e depois dar a sua resposta. Bom senso é você analisar a situação e dar uma resposta em cima do contexto. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Isso acontece demais. Você vai aí nas teles nossas, você liga para um call center, se o cara virar na tele, você vai lá fazer um negócio, fala, eu preciso da identidade. Cara, a regra é, eu preciso da identidade. Se a pessoa não se perguntar por que da identidade, ela não trabalha. Entendeu? Eu vi isso acontecer na Caixa Econômica outro dia com um cara. O cara chegou lá, ele estava com um problema no documento dele e tal, e a pessoa não só com a identidade. E ele não foi atendido, sendo que ele tinha uma certidão de nascimento, ele tinha uma conta na Caixa e ele tinha a senha da conta dele. Você está entendendo? Ele tinha como provar que era ele, e é essa a função da identidade. Então, o mindset fixo para naquilo, tá? E fala, não, é só isso. Não é. A qualidade prega não é o produto, mas é o benefício. Você tem um produto que te satisfaça. Se ele te satisfez, ele tem qualidade. Não é o produto por si só. A gente chama de qualidade intrínseca porque ele funciona, porque ele atende, entendeu? Só que se a pessoa não tiver bom senso, ela trava fazendo o que está escrito. Vou dar um outro exemplo. Quando o pessoal do ônibus quer atrapalhar o trânsito, eles fazem o que chama de qualidade padrão. Sabe o que é isso? O ônibus não vai para a pista para fazer ultrapassagem, fica um atrás do outro. Entendeu? Ele segue a regra à risca, e aí ele cria um tumulto, ele atrapalha. Então, vamos lá, Leopoldo, fixo. vamos dar oportunidade, porque senão a gente não vai conseguir finalizar. Eu queria fazer uma referência aqui a uma pessoa que acabou de entrar aqui, que manja tudo sobre o assunto que nós estamos falando, que é o Davi Fadel. O Fadel hoje é o maior especialista em formar palestrantes e tem uma empresa com os maiores palestrantes do mercado. Então, gratidão aí pela sua presença, Fadel. Hoje aqui nós estamos nos adaptando à internet. Já algumas vezes que eu não sei o que acontece, não aparece minha imagem aí. Mas vamos lá. Então, a gente falou de mentalidade de aprendiz, diferente dos que acham que já sabem tudo. Os que já acham que sabem tudo, eles abandonam a energia vencedora, né? E os que mentalidade de aprendiz, eles mantêm continuamente na jornada. Então, eles continuam evoluindo, eles continuam se aprimorando, eles continuam se desafiando, né? Depois nós temos outra, que é a mentalidade dispersa, né, da mentalidade focada, né? Então, a mentalidade dispersa, ela está sempre solta, né? Não tem uma consistência. E toda vez que você não tem uma consistência, o resultado não é nenhum, né? Porque você faz um monte de coisa, não faz nada com profundidade,
principalmente na área de palestras, é muito comum, acho que o Davi Fadel sempre passa por isso. Qual é o assunto que você fala? Cara, eu falo de tudo. Falo de liderança, falo de vendas, falo de motivação, falo de tudo, né? E quem fala de tudo não fala de nada, né? Eu, por exemplo, eu era muito da área de liderança, como empresário, por mais de 30 anos, tive grande resultado, viajei o mundo inteiro, tive muito sucesso, mas eu fui nichando, procurei me especializar em negociação, persuasão e influência, né? Isso é o quê? Foco. Inclusive, o raio laser, né? O raio laser é interessante. A grande função, né, do resultado do raio laser é concentração, né? Concentração da luz. Né? Então, a concentração da luz, eu estava vendo, inclusive, agora estou estudando bastante sobre bomba atômica, é um assunto que me interessa bastante, né? A bomba atômica é um átomo, né? Um átomo é uma coisa muito pequena, né? Só que quando você desenvolve aquilo, olha o resultado que isso se tem, né? Então, vamos em frente. Mentalidade de ajudar e tomar. O Leopoldo já falou um pouquinho sobre isso. Conectar com as pessoas, ajudá-las, né? O exemplo do cara que perguntou se eu queria uma coxinha é a mentalidade fixa, né? Olha que interessante. Eu participo de um grupo, de um bairro aqui, onde eu moro atualmente. Aí tem um bairro de pessoas assim mais carentes, tudo. E o condomínio que eu moro é de alto padrão. E aí fica aquele choque, né? O condomínio quer valorizar o bairro. Então procura, chama bairro São Bento. Até tem um grupo que chama Eu Prefiro São Bento. Então, ao invés de comprar em São Paulo, ao invés de comprar em Campinas, eu estou numa cidade ao lado aqui, que é Valinhos, a gente está incentivando para a gente comprar no comércio local. Fortalece o comércio local, o dinheiro circula, aquela história toda. Só que tem um problema. As pessoas são muito ruins de atendimento, de qualidade, e eles ficaram acomodados na zona de conforto, né, Leopoldo? Até você já sabe do caso lá da marmita, lá, naquele dia que eu precisava. Não vamos entrar no detalhe aqui, mas a marmita chegou 1 hora depois e o cara achou que tudo bem, que não tinha problema, tá tudo certo. O que tem você comer 1 hora depois, né? Ou não comer, que até era o meu caso. E aí, eles fazem uma propaganda lá, uma coisa meio... Aí eu gravei um vídeo para fazer uma propaganda de uma menina que vende coxinha. E as coxinhas que o pai dela faz são maravilhosas, né? Eu fiz um vídeo, postei, em seguida alguém entrou e falou assim: Ei, Pereira, fez o vídeo porque você quer ganhar uma coxinha? Pô, uma coxinha custa R$100, cara. Você acha que eu ia perder quase 1 hora fazendo um vídeo pensando na menina para ganhar uma coxinha? Pô, não tem o mínimo. Então, essa pessoa é de mentalidade fixa. Por quê? Ela não consegue conceber que você pode ajudar alguém sem interesse, né? Então, olha que interessante, né? E aí o Ted Turner, ele fala, quem serve melhor, prospera mais. Ted Turner fala, quem serve melhor, prospera mais. Aí agora eu tinha um cara do pastel, fiz um vídeo para ele também. Cheguei lá, ele queria me dar um pastel. Falei, não, eu não fiz o vídeo por causa do pastel, né? Ele falou, mas você é amigo, não precisa pagar. Eu falei, não, amigo tem que pagar o dobro. Quem pede desconto de graça é inimigo. Uma vez eu estava vendendo um carro, o cara falou, me dá um desconto, sou seu amigo. Eu falei, não, veio um cara aqui que eu não conheço, me ofereceu 30% menos. Agora, você que é amigo, tinha que me pagar o dobro. O amigo tem que pagar o dobro. Pagar mais, olha que mentalidade, né? O amigo quer te estuprar mais do que o inimigo. Quem tem um amigo desse que quer desconto uma coisa da gente, não é amigo, né? Olha que interessante. Então, ajude as pessoas, mesmo que você não veja um benefício. Isso é muito... né? E outra coisa, só para a gente concluir, né? Busque desafios cada vez maiores, que exijam, né, com pessoas. E aí o David Langer dizia uma coisa. Se você, né, você não vai ter sucesso se chegar num banquete só com um garfo. Você não vai ter sucesso se você chegar num banquete
só com um garfo. Muito legal isso, né? E depois nós temos outro mindset, né? Que é muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre mindset de crescimento. O mindset de crescimento enxerga os obstáculos como oportunidade de crescimento. Por quê? Ele entende que o resultado é fruto do tempo, do esforço e da perseverança. Ontem, inclusive, eu tenho andado bastante. Eu comprei um cachorro, um pastor belga, está com 4 meses, já está com 25 quilos. É um cachorro enorme. E ele que precisa andar muito. Então, para eu otimizar o tempo, eu estou escutando audiobook, né? Tá. Então, eu faço uma caminhada de 1h30 ali. Eu já escutei 18 livros nos últimos dias. Ali, 1h30, 2 horas, dá para escutar um livro inteiro. E uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo, né? Mas muito interessante, que é sobre essa questão, né? As pessoas não entendem que os maus hábitos, eles causam efeitos imediatos. Então, por exemplo, um mau hábito, consumir açúcar, ele causa efeito imediato, ele te dá prazer, né? Consumir drogas, ele tem um efeito imediato, ele te dá prazer, né? Qualquer outro hábito, comer além da necessidade, né? Ele te dá um prazer ali, sexo, alguma coisa assim, te dá um prazer imediato, né? Agora, deixa eu corrigir que eu sou de Campinas, sexo é bom, viu, gente? Eu estou só falando muitas vezes. Senão, preciso tomar cuidado aqui, né? Então, agora, ao contrário, os bons hábitos, eles não geram efeito imediato. Por exemplo, uma alimentação saudável, você não emagrece 10 quilos instantaneamente. Vai precisar de tempo, esforço e perseverança para o bom hábito da boa alimentação causar um efeito positivo. Agora, olha que interessante. Diferença de mindset fixo e crescimento. 2 pessoas. Alguém chega e pergunta, né? Alguém chega e oferece, olha um cigarro. O primeiro fala, pô, estou tentando parar de fumar. O segundo fala, eu não fumo. Os dois fumavam. Só que um ainda está no processo de mindset fixo. Eu não consigo parar de fumar. Eu estou tentando parar de fumar. E o outro tomou uma decisão. Lembra lá da atitude, das escolhas, do comportamento, do resultado? Lá no começo, você que entrou mais no fim aí, observa que eu fiz essa análise, né? E olha outra coisa muito interessante. Então, obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Todo resultado é tempo. É fruto de tempo, esforço e perseverança. A opinião que você tem de si mesmo é decisivo para expandir ou retroceder. Olha que interessante, né? O que é opinião de si mesmo? A opinião de si mesmo é a autopercepção. E aí foi feito um teste com crianças, né? Gratidão aí, ó. Quem quiser mandar coraçãozinho, a gente sempre agradece. Né? Foi feito um experimento com criança, e foram dados alguns obstáculos para as crianças, desafios. Umas crianças ficavam entediadas com aquilo, né? E aí tinha outras crianças que falavam assim, eu adoro o desafio. Né? Olha que interessante. Aí ela foi perguntar por que a outra criança não gostava do desafio, porque ela não gostava de fracassar. E o outro que gostava do desafio, ele não ligava para o fracasso, porque ele já tinha um mindset de crescimento. Né? Dando prosseguimento. Então, existe... Mais, né? Mais e melhor. Mais e melhor. Então, existe algumas coisas interessantes. Alguns têm a crença, é possível se desenvolver. Né? Outro, não sou capaz de desenvolver porque as considerações que eu tenho são definitivas. Por exemplo, as pessoas me perguntam, Pereira, você é diabético? Eu falei, não, eu estou diabético.
Por que eu estou diabético? Porque Vai eu descobri passar. diabetes quando eu estava com 120 quilos. Eu estava com 120 quilos, descobri que eu tinha pressão alta e que eu era diabético. E eu descobri num momento muito interessante. Eu fui num parque de diversão, fui numa coisa lá que pula lá de 70 metros de altura, e quando eu cheguei lá embaixo, eu estava passando mal. Aí eu descobri que eu estava com pressão alta e eu estava diabético. E aí eu fui verificar quais eram os fatores que me levaram, considerando que eu não nasci diabético, né? A minha diabetes não é aquela que você já nasce, que aí você será diabético o resto da vida. Então, se eu não nasci com a diabetes, e se a diabetes é uma coisa que foi instaurada, deve ter alguns comportamentos que eu tive que levaram a esse sintoma. Então, quais são os comportamentos? O excesso de peso, eu trabalho demais, né, um pouco de sedentarismo, alguma coisa assim e tal. Falei, quer dizer que se eu reduzir o peso e se eu sair do sedentarismo, é melhor. Se você perder 30 quilos, vai melhorar bastante. Aí eu falei, não rolou, cara, meu nome é Pereira Vencendo, eu odeio perder. Né? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um gráfico que a cada quilo que eu reduza, eu vou ganhar 1 quilo de saúde. Então, eu coloquei embaixo, eu coloquei 120 quilos e coloquei como meta 90 lá em cima. Então, a cada vez que eu tinha redução de 1 quilo, eu estava vendo a curva para cima. Aí eu me animei, comecei a ver aquela curva. Hoje eu estou com 90 quilos, estou oscilando entre 89 e 90. Nos últimos 2 anos eu não voltei 1 quilo a mais, porque no passado eu tinha passado pelo efeito sanfona, né? Então, isso mudou muito. Então, hoje, a minha taxa de diabetes baixou bastante. Eu já diminuí bastante a parte dos remédios que eu tomava. Eu cheguei a tomar 9 remédios numa única noite, né? Hoje eu estou tomando 2 remédios. O Aquino fala, eu tomei uma decisão há 4 anos atrás, parei de beber refrigerante. Parece uma coisa pequena para mim, mas foi muito difícil no começo. Isso é legal, viu, Aquino? Porque muitas vezes alguém que tem facilidade para algo, ele desvaloriza o quanto é sacrificante para você fazer algo. Por exemplo, eu conheço uns amigos que podem comer 10 pizzas, não engorda 1 grama. Se olhar para uma pizza, eu já engordo 10 quilos. Então, existe... Então, eu sei que já tem um fator tendência, eu tenho que estar 10 vezes mais esperto do que o meu amigo. Eu tenho um amigo que falou assim, Pereira, você tem uma facilidade de guardar a aula? Eu não tenho. O que eu faço? Estuda mais que eu. Né? Eu olho uma vez, eu já entendi. Você não entendeu? Olha 10 vezes. Simples assim. Como eu tenho dificuldade em outras coisas, eu faço 10 vezes. Talvez o Leopoldo bate o olho em alguma coisa e já entendeu. Talvez eu precise olhar 10 vezes para entender aquele assunto. Simples assim. Pereira, né? Vamos lá. Você sabe que quando você fala de crença, né? Quando você fala disso, talvez eu sou diferente do outro e tal, eu vou te falar que a comunicação intrapessoal te atrapalha ou te favorece. Vou te dar um exemplo. Quando o cara fala, eu sou gordo, isso é uma crença, e ele não vai mudar porque ele é, mas eu estou significa que eu posso mudar, entendeu? Quando eu enxergo um problema como sendo ruim, eu vou fugir dele, eu não quero coisa ruim, mas quando eu enxergo ele como um desafio, eu vou correr atrás dele, porque a vitória será um troféu, entendeu? E troféu todo mundo quer. Então é o pensamento, é o mindset. Desculpa, Leopoldo, aqui eu fiquei até emocionado. Aqui, a Luciana Rondon, se é a minha amiga, deixa eu tentar ver a foto aqui. Ela está falando de Campo Grande, né? Uma grande amiga. Legal. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, num site, né? Que era o Pereira, de Banquinha de Frutas, a palestrante internacional, e a Luciana Rondon, ela estava dando um depoimento lá. Muito legal, né? Que show, que saudade, querida. Vamos fazer uma live junto aí. Então, vamos lá, Leopoldo, para a gente concluir,
Como a gente entrou e saiu umas 2 vezes, eu fiquei meio perdido aí. Quanto tempo a gente tem, Leopoldo? Eu acho que, na verdade, eu acho que nós começamos com 10 a 15 minutos. Então, é 1 hora, né? Vai fechar Então, a com gente 10 a tem 15 aí uns minutos. 10 minutos, pelo menos, né? Tem Então, vamos concluir. Vamos lá. Então, vamos concluir. Eu vou fazer aqui só uma... Vou colocar de um lado, só para gravar tudo aquilo que nós falamos. Dá um ok aí, gente, se essa questão do mindset fixo e de crescimento se ajudou você, de você olhar, de se avaliar, né? Porque eu vou partir para o finalmente aqui, vou fazer um comparativo, Leopoldo, em mindset fixo e desenvolvimento. O fixo, ele foge de desafios, tá? Ele sempre fica na defensiva. Eles desistem antes de exercitar todas as possibilidades. Geralmente eles pensam assim, eu vou ver se vai dar certo. Nossa, eu vou ver se vai dar certo, já era, né? Ou seja, eu vou ver se vai dar certo, eu já estou pensando no plano B. E se eu estou pensando no plano B, eu estou guardando parte da minha energia para o plano B. Eu não estou colocando 100% da energia. E eu gosto muito da análise do foguete, né? Um foguete, para descolar da gravidade da Terra, né? Ele precisa de muito combustível. Quase que 78% do foguete é combustível. E depois que ele descola da gravidade, ele é descartado, né? O avião, quando ele está parado para decolar, o piloto não vai acelerando devagar. Ele liga as turbinas no máximo para que em 900 metros, 1 quilômetro no máximo, ele consiga descolar da Terra, né? Romper a gravidade. Então, quando você fala, eu vou ver se dá certo, né, Leopoldo? Nós não estamos vendo se dá certo. Nós estamos fazendo a live toda quarta-feira, né? Com o número de pessoas que tiver, cada hora a gente tem uma coisa que é muito legal de ter aí uma Luciana Rondon, você encontrou com o Benevides aí, cada hora você tem um amigo. Já valeu a noite quando a gente reencontra com essas pessoas queridas. Hoje já entraram outras, a Sara, a Tia Cléo. Muito legal, muito legal. Então, o mindset fixo, ele enxerga que esforço é algo ruim. Ele ignora a crítica, odeia feedback. O sucesso dos outros é ameaçador. E se economizam, eles não dão tudo que eles poderiam dar. Do outro lado, vamos ver se nós reconhecemos alguém de mindset desenvolvimento. Buscam desafios, buscam desenvolvimento, entende o esforço como aprimoramento e excelência, grande vastier, né? Estão abertos a críticas, usa o sucesso dos outros como inspirador, né? Eles usam o sucesso dos outros para modelagem. Então, por exemplo, o Leopoldo é muito bom em algo. Então, aquilo não é ameaçador para mim, até porque eu tenho a crença que o pódio não é aquele pódio convencional que só cabe um em primeiro, né? Isso é uma mentalidade de escassez, né? Se tem para o Leopoldo, não terá para mim, mas eu posso ter uma mentalidade de abundância. Tem para o Leopoldo, para mim, para a Luciana Rondon, para todos que estão presentes aqui, para todo mundo, né? É interessantíssimo isso, né? E, consequentemente, atingem alto nível de conquistas, né? E aí, eu faria a pergunta final para vocês, né? Para mudar o mindset de fixo para um mindset de desenvolvimento, o que vocês acham que é necessário de tudo que eu falei até agora? Estou aí há 1 hora falando para vocês, 1 hora conceituando, 1 hora dando exemplos, o Leopoldo complementando os exemplos de forma magistral, né? O que vocês poderiam, para tirar 10, agora é a prova final,
para tirar 10, você vai falar para mim assim, de tudo que você falou até agora, Pereira. Né? E outra coisa legal, como vocês não estão vendo a minha imagem, vocês estão tendo que desenvolver a percepção auditiva, além do que normalmente vocês precisariam se estivessem vendo a minha imagem. Olha que interessante, né? Na ausência da minha imagem, vocês tiveram que desenvolver a percepção. Alguém arrisca dizer o que precisa para mudar do mindset fixo para o mindset de desenvolvimento, se você ainda não estiver no mindset de desenvolvimento? Pode falar? Quem arrisca, digita aí. Digita aí. Quem arrisca? Eu acho que é preciso, sabe o quê, Pereira? Sair da zona de conforto. Não, legal. Isso nós já falamos. Isso foi o que nós já falamos. Agora sair da zona de conforto, Leopoldo, é um tópico. Eu falei inúmeros tópicos. Né? Então, a minha pergunta de todos os tópicos que eu falei, numa única frase, né, o que precisa para sair do mindset fixo para um mindset de crescimento? Arriscar? Aceitar a mudança, promover mudança. Legal. Você percebeu que eu falei que a diferença do mindset fixo está sempre no externo? Ele sempre considera limitante as circunstâncias, porque está sempre dependendo do externo, das circunstâncias, das oportunidades. Não tem problema, Luciana. Atitude, boa, Ademar. Ademar, lá no Rio Grande do Sul, né? Hoje eu acho que nós não temos ninguém internacional, né? Hoje, mas tem gente longe aí, Campo Grande, Rio Grande do Sul, tem gente aí do Nordeste, Minas, Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, pelo que nós estamos falando, a pessoa que tem um mindset fixo, ela se atrapalha, se boicota, né? Agora foca na minha pergunta. Não coloca mais conceito. Foca na minha pergunta agora. Para mim é mudança. Mente aberta, o Aquino já está mais próximo. Né? O Aquino já está mais próximo. Está quente. Mas se fosse uma brincadeira aqui de esconde-esconde, o Aquino está quente. Então eu vou dizer para vocês aqui, porque vocês não têm obrigação de ter concluído, porque o assunto é novo, é um assunto que exige uma reflexão. Vale a pena assistir de novo a live, porque vocês vão perceber que o que eu vou falar aqui, eu falei durante a live. A única forma, vamos lá, acredito que precisamos saber reconhecer as nossas crenças. Muito bom, Luciana. E aí, né, tudo isso que vocês falaram se resume a uma única coisa. Você precisa buscar a autopercepção. A autopercepção. Você, quando quer saber a sua velocidade na estrada, você não liga para o carro do lado e pergunta a velocidade que ele está. Você olha o seu velocímetro. Né? Isso é muito interessante. Então, o mindset... Acabei de inventar agora essa analogia. O mindset fixo se baseia no comparativo do terceiro. Então, ele pergunta para o vizinho, que velocidade você está? Aí o cara fala, eu acho que eu devo estar nessa velocidade também. Né? Isso não é referência. Por quê? Porque se você não tiver um carro do lado, como que você vai saber a velocidade que você está? Então, o segredo para mudar a mentalidade, né? E olha, pena que não tem imagem aqui, mas imaginem o tanto de gestos